Olá, a paz de Deus a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Queridos irmãos, vim trazer um conteúdo aqui para os nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que nos assistem. Um conteúdo muito comentado nos últimos dias, a qual até então eu era totalmente cego a esta parte e conforme eu fui assistindo os canais, dos nossos irmãos, eu fui me despertando ao pouco, e as próprias Escrituras nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a sua consciência, quando o seu aprendizado ela chega em um ponto, a sua mente não volta àquele estado normal mais, Quando você passa a ser livre, dos seus pensamentos, da sua consciência cauterizada, você não volta àquele estado, Então, está sendo uma coisa muito discutida, e esses dias eu estava pensando, eu participo de um grupo, tem mais ou menos 12 pessoas, 12 irmãos ali, e temos um estudo bíblico, e vejo que há ali discussões, uns debates, que traz muita edificação. Até então eu estou muito aprendendo juntamente com esses irmãos, muitos deles estão nos meus canais, não vou citar o nome, mas eles sabem de quem eu estou falando, A gente participa e muito tem nos ajudado. A questão é se a Bíblia é a palavra de Deus ou se ela contém a palavra de Deus, E isso aí eu era totalmente leigo mesmo, Até então eu não buscava informações, eu não era amante deste livro aqui, Eu não tinha este livro como o meu rumo. Só que depois que a gente para a gente adquirir conhecimento, a gente precisa estudar, a gente precisa examinar as Escrituras, para que é dela que testifica de Jesus Cristo. E, como os irmãos sabem, eu fazia parte, vou dizer melhor dizendo, fazia parte da Congregação Cristã no Brasil, e eu nunca tinha parado para ler os pontos de doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Tudo eu achava ali o inário, a Bíblia, tudo aquilo que eles falavam. Quando ia acontecer os batismos, eles simplesmente só lê o ponto 9, E só lê o 9 no máximo e lê o 6, No 9 é onde que toda a Irmandade conhece, nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo da Assembleia de Jerusalém. E mais ou menos isso aí, que não deve batizar pessoas, também fala um pouco ali no ponto 6, nós cremos no batismo na água como uma só imersão em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não batiza crianças menores de 12 anos, a não ser se estas já já é selada com evidências de novas línguas, e somente isso. E pessoas que é amasiado, não pode e tal, é só isso, Você não tem um conhecimento dos pontos doutrinários. Mas, pois bem, esses dias, conversando, a palavra de Deus, ela contém ou ela é, a Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus? E eu fui ler no Inário 4, se os irmãos tiver ainda, no primeiro ponto de doutrina está escrito assim: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia de nossa fé e conduta, e ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir, e também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Aí tem a referência, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, e Romanos, capítulo 1 aos 16. O bom disso tudo é que eles dão referência, mas quando você vai justamente nesses pontos, vamos aqui em 2 Timóteo, no 2 Timóteo, no capítulo 16 e 17, está escrito assim, olha: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aqui não está falando que toda a escritura contém, né? Ela não fala que a Bíblia contém, né? Como já no Inário 5, isso aí foi totalmente mudado. No Inário 5 se lê dessa forma: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Irmãos, uma palavrinha só muda totalmente o contexto. Eu já vi irmãos que eu tinha ele como uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo de Deus, só que ele está no sistema. Ele está no sistema. Ele fez um vídeo, colocou no seu canal falando que não, que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, porque isso aqui é um livro. Gente, se para você isso aqui é um livro, tudo bem, é um livro, né? Foi escrito, mas aqui não está escrito o que o homem quis. Por quê? Se Davi quisesse escrever o que ele escreveu, ele ia tirar o pecado dele. Ele não ia colocar que ele cometeu um homicídio e um adultério, né? Ele matou o esposo, né? Matou o Urias e casou, pegou Betseba para ser a sua esposa, aonde que nasceu Salomão. Se fosse assim, Jesus Cristo, a Bíblia, todos os que escreveram, que foi escrevendo, eles iam escrever só aquilo que vos beneficiava. Então, querendo ou não, aí os irmãos falam assim, mas não foi Deus que falou para Jesus Cristo pular da pedra, ou para transformar as pedras em pães, né, para pular do pináculo do templo. Tudo bem, mas Jesus Cristo, mas o Espírito Santo de Deus estavam ali e ele testifica tudo o que aconteceu. Então aqui se lê toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É isso aqui, irmãos, que nos leva ao porto correto, tá certo? Só que eu quero deixar um detalhe, tá escrito, né? Lá em Daniel, os irmãos podem pesquisarem, abre as vossas Bíblias em Daniel, está escrito que nos fins dos tempos, né, quando o direito dos santos for tomado. Irmãos, quando começa a falar que a palavra, que a Bíblia, ela simplesmente contém, simplesmente está tirando ela de circulação. Por quê? O que Deus falou, contém ou não contém? Tudo bem que ali tem a palavra de Deus, tem alguma coisa que Paulo falou, isso eu falo de mim. Mas ali o próprio Deus inspirado, né, deu a ele para que testificasse do sentimento dele. Mas ali Deus também estava junto com ele, né, para instruir as pessoas pelas epístolas que foram escritas. Tá certo? Agora, outro detalhe, irmãos, que muito vem assim, sabe, nos trazendo, questão das apostasias nos últimos tempos. Irmãos, o próprio Deus, ele nos ensina a deixar de andar com pessoas que querem cauterizar as nossas mentes, para falar que a palavra de Deus é só a palavra que sai das vossas bocas em cima dos púlpitos. Isso, irmãos, é uma blasfêmia. Isso é tirar Jesus Cristo do seu posto, né, do seu poste de santo, 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 3 vezes santo, né, como homem que veio na terra para lavar os nossos pecados, né, no sangue remidor. E quando começa a colocar essas falácias, começa a colocar esses jargões, nós começamos a perceber que a inspiração já saiu totalmente. Quando fala, Deus me revelou a palavra, irmão, ela já está revelada, ela está aqui dentro. A palavra de Deus já foi revelada aos homens. Deus pode te apontar um versículo, né? Um capítulo, Deus te aponta, Deus te mostra. Mas a palavra, ela já foi revelada, porque quando você fala, Deus me revelou isso, aquilo, e começa a dar profetadas em cima do púlpito para muitos irmãos, e se não cumprir,
você vai estar colocando essa pessoa em uma situação extrema, horrorosa, a ponto de uma pessoa não crer mais que Deus existe por sua culpa que você pregou. Deus vai fazer. Deus vai te dar um casamento perfeito. Deus vai restaurar. O segundo tempo vai ser melhor que a primeiro. E começa aquela profetização. E faz isso, e faz aquilo. Irmão, você começa a usar o seu sentimento para acarear. Dá glória ao seu Deus. Isso, aquilo. Sendo que a pessoa está ali justificando o que você está falando. Mas tem pessoas que crê realmente naquilo que sai da sua boca, que realmente ele vai começar a falar assim... eu vou esperar. Às vezes algumas coisas acontecem. Deus já mandou palavras na minha vida que sim, aconteceu, porque foi Deus usado de um homem, né? Mas eu digo para vocês, muitas das vezes as pessoas, esses que estão querendo falar que a palavra só contém, o Espírito Santo de Deus já não está com ele mais, tá certo? Já começou a ficar aí, apostasia nos últimos tempos, que muitos iam apostatar da fé. E lá em Daniel, quando está escrito que o direito dos santos seriam tomado, esse direito já foi tomado de nós, irmãos. Porque eu vejo muitos canais falando, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Afirma, correto, eu estou junto com vocês também nessa situação. Outros canais já começam falando que não, tá certo, que a Bíblia contém a palavra, é conteúdo. Tá certo, irmãos? Tá errado. A Bíblia é a palavra de Deus. É ela que testifica. As escrituras que nos testifica. Muitos falam, você fica muito voltado nessa caixinha preta e vocês ficam muito voltados nessa caixinha cinza. Eu prefiro essa caixinha, igual vocês falam, de caixinha preta, do que essa caixinha cinza que fica cauterizando as suas mentes. Tá bom? Então, irmãos, já está começando. Muita coisa já está em discussão. Isso aqui já está perdendo sentido para as pessoas. Ninguém está crendo mais nas escrituras porque colocou o contendo. E quando eu falo que alguma coisa contém, eu não estou falando que ela toda. Se você que ouviu Moisés nas epístolas, nas escrituras que Moisés, nos 10 mandamentos, lá em Gênesis, quem foi que revelou para Moisés? Ele não estava lá. Foi Deus que revelou. Haja luz, houve luz. E assim aconteceu. Haja isso, houve aquilo. Cria isso, cria aquilo. Deus pegou do barro, amassou, fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas. Você não crê nisso, não? Então, se eu falo que a Bíblia contém, eu posso descrer disso que está lá em Gênesis. Eu posso descrer dos 10 mandamentos. Irmãos, preste atenção. Não blasfêmia, não faça blasfêmia, porque aqui está falando que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a blasfêmia é o único pecado que não tem perdão a Deus. Toma cuidado para você não blasfemar contra as Escrituras. Você pode corrigir o seu irmão que está pregando, se ele estiver pregando errado, você pode. Agora você falar que isso aqui contém... é uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo de Deus, que foi o Espírito Santo de Deus que revelou para Moisés as coisas. O próprio Espírito Santo de Deus revelou a Samuel, tantos outros, tá certo? Tem muitos irmãos que falam, mas Salomão, tantas coisas eróticas que Salomão ali estava representando a igreja de Cristo, tá certo? E tá nas Sagradas Escrituras. Nenhum versículo de João está escrito, se fosse escrever todas as obras que Jesus Cristo tinha operado, não tinha livro que poderia conter. Então foi inspirada esses 66 livros que está aqui ou não? Como você conheceu Deus? Foi através da sua mente? Foi através da sua visão? Ou foi através dessas escrituras aqui? Eu sei que Deus vai muito além disso. Eu sei que Deus vai, mas para mim conhecer Deus, eu precisei aprender isso aqui. Eu precisei ler as escrituras como ela é a palavra de Deus. Eu não falei que contém a palavra de Deus. Então já está começando a tirar o contexto, né? Daqui mais um tempo os governantes vão falar, tá tendo uma discussão aí. O anticristo já lançou essa semente.
Algumas igrejas, não todas, já acatou. Não, é a palavra de Deus contém, tá certo? Vamos, isso é espíritos do anticristo, que está escrito também nas epístolas. Vou procurar um pouco aqui. Apostasia dos últimos tempos, né? Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, né? E tem muitos, irmãos, outros conselhos aqui. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos e desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e muito mais. Irmãos, isso está escrito no 2 Timóteo, no capítulo 3. O próprio Jesus Cristo já falou blasfemos. Você que fala que a palavra de Deus contém, você está blasfemando contra as Escrituras. Tá? Presta atenção. Você lembra que quando você chegava na escola, a primeira coisa que fazia era o Pai Nosso? Foi tirado. Porque o anticristo, o sistema, lançou na cabeça dos líderes, dos ministros, que não deveria, porque ali vai ter pessoas com religiões diferentes. Mas quando fazia o Pai Nosso na filinha lá, aquelas criancinhas, um na frente do outro, o último lá atrás, eu era sempre os últimos, que eu era um dos maiores da turma, né? E eu ficava lá atrás, começava a ler o Pai Nosso, né? Propagar ali, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Na escola falava ofensas, não falava dívida, mas dá no mesmo. A escola era maravilhosamente, tinha as atentações dos menininhos um pouquinho meio troverso, tinha, mas não tinha o que tem nos dias de hoje, a prostituição, a droga, né? O funk, né? As coisas profanas entrou. Aí não pode ler Bíblia mais, não pode fazer oração mais. Ah, vamos cantar o hino nacional. Canta o hino nacional, até aí beleza. Agora nem hino nacional, muitas das vezes. Foi tirando, tá tirando e tá tirando. E agora já tirou das escolas, agora tá entrando para as igrejas, né? Alguns falando, o que Deus coloca na minha boca é a palavra de Deus. Deus te manda te falar. Ou comedor de feijão, ou comedor de arroz. Presta atenção. Você é um ministro para levar a verdade, não é você apostatar da fé, porque na própria palavra de Deus fala que cego que guia cego, os dois caem no buraco, tá bom? Fica este vídeo como registro, tá? Não estou fazendo aqui para aparecer, mas com certeza você uma hora vai cair neste vídeo. Você vai ver, com certeza, essa plataforma, uma hora ou outra cai, né? E você vai assistir, então pede Deus perdão, não seja, como aqui está falando, extrema corrupção. A corrupção já começou, irmãos. E está falando porque isso é lícito que aconteça para que o joio, né, o joio e o trigo, ele vai caminhar junto, irmão. Não tem isso de falar que a obra vai ter um patamar diferente, mas é para que os justos apareçam, né? Irmão, não vai junto com a multidão, não. Às vezes a multidão está indo para um caminho diferente. Esses dias eu fiz uma brincadeira no WhatsApp, eu recebi da minha irmã, ela colocou uma soma, né? E só colocou um sinal de interrogação em uma soma. Eu achando que era por lógica, eu fui pela lógica. Ela mandou, você falou porque você foi pela lógica dos outros. Nem sempre você segue a lógica, o erro dos outros. Irmãos, não segue o erro dos outros, não. Segue as escrituras, segue. Se para todos erraram e só você tiver certo, fica só você, sendo para eles o errado, mas na verdade você é o certo, tá certo? Então, fica aqui. Aproveite ainda. Os governos não vai tirar da sua mão isso aqui.
Mas o anticristo vai usar do seu cooperador, vai usar do seu ancião, vai usar do seu pastor, vai usar do seu reverendo, vai usar do padre, vai usar de quem for para cauterizar a sua mente. E o que nós estamos fazendo aqui não é uma reforma de doutrina, é uma reforma de consciência. Reforma a sua forma de pensar. Tá bom? Deus abençoe. Se fosse pra gente continuar aqui, a gente ia continuar conversando, porque é gostoso falar das Escrituras. Pega o seu inário onde está os pontos de doutrina e lê. E verifica que conter não é a mesma coisa de afirmar. E quando eu começo a fazer isso, eu estou seguindo o anticristo que já está aí. Uma hora ele vai aparecer. Você acha que o anticristo vai ser um governo mundial? Vai ser um governo mundial, né? Que ele vai blasfemar, né, contra o templo, ele vai falar coisas profanas, vai perseguir todos aqueles que professam Jesus Cristo como Salvador, né? Isso vai acontecer, porque o espírito dos anticristos vai pegar um só. Mas os anticristos já estão na igreja, um já está no comércio, outros está na casa, outros está na rua, cauterizando a sua mente. Ele vai cauterizar a sua mente com doutrina dele? Não, ele vai cauterizar a sua mente com isso aqui, ó, com Bíblia, colocando o seu sentimento dentro das Escrituras, tá bom? Tinha muitas outras coisas assim que tenho desejo, né, de falar, mas lê as Escrituras e pede a Deus sabedoria, né? Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, ele é ira. Jamais queira experimentar a ira de Deus, tá bom? Deus abençoe aos novos inscritos, Deus abençoe irmão Michael, Deus abençoe irmão Josafá, esses novos canais, Isaac Meira, Questionando CCB, tantos outros canais que estão surgindo. Irmãos, aconselho, dá um pulinho lá, se inscreva também, que cada canal desse nos ajuda. Todos esses canais eu estou inscrito, para que assim eu aprenda juntamente com eles. Eu agradeço os inscritos que estão aqui, dos grupos de Telegram, do grupo de WhatsApp. Muitos estão me edificando e tenho certeza que vai edificar a muitos. Deus abençoe a todos, fica na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. E se gostou, deixa um like. Se gostou do conteúdo, se inscreva. Se não gostou, também não tem problema. Eu fico feliz de você ter ficado até o final. Deus abençoe, fica na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.